Que coisa boa. Olá, bom dia. Opa, bom dia! Muito bom ter você aqui! Uau! Bom, Nosso tempinho precioso e especial aqui, né? Não sei o que está acontecendo aqui. acho que é tirar o som só das mensagens. Ok. Eu preciso aprender a fazer essas coisas aqui. Ah, mas a gente está Então, aprendendo Henrique, juntos, né? como é que você passou de ontem para hoje? Nós temos agora 3 dias na semana para nós conversarmos um pouquinho, né? Como é que você passou de ontem para hoje? Me conte. Aí eu passei bem atendendo, eu atendi até tarde e Uau. os atendimentos aqui vão até bem tarde também. A gente não para, né? Muitas pessoas que precisam, que estão fazendo análise, eu também preciso atender, gosto. A minha paixão é atender e estar aqui com vocês também, falando. Mas passei bem, sim. Nós estamos bem. Me diz só uma coisinha, eu só te perguntar, porque aí é nível de conhecimento. Você é Tá. psicanalista, né? E você atende, faz análise online, né? Nesse momento não dá para fazer de outra forma, né? Sim, nós começamos em março de 2019, né? Se eu não me engano. Foi Hum, isso? Não, é 2020. A pandemia iniciou março do ano passado. Então, começamos a atender online em março de 2020. uhum. Eu era um pouco conservador em relação ao atendimento online. Sério? É, não, não era um dos que eram favoráveis, mas funcionou e tem Funciona. funcionado. Funcionou, foi uma readaptação minha na clínica. Então, sim, eu estou atendendo online, eu sou psicanalista. Uhum. E, e essa é um grande encontro na minha vida com a psicanálise. A psicanálise ela veio depois de ter feito filosofia e algumas outras linhas do pensamento humanista, do lado da humanas. Eu chego em Freud e descubro a genialidade desse homem. Tem muitas pessoas que ainda têm críticas em relação a ele. Eu penso que as críticas são para críticas não construtivas são para aquelas pessoas que ainda não entenderam o que o Freud falou, não que eu tenha entendido totalmente, porque ainda ele vai ser algo a ser descoberto. Mas sim, Verdade. Mas eu gosto muito de falar com você, né? Porque sabendo que você é psicanalista, vira e mexe, eu tiro você dessa tua caixinha de psicanálise e trago você aqui pra gente, assim, você enriquece realmente muito. Assim, eu gosto de falar essa palavra de enriquecendo, né? E nessas nossas lives de manhã rapidinhas são enriquecendo com o Henrique, porque eu acho que nós precisamos cada dia mais sair da nossa pobreza. E eu não estou falando de pobreza financeira, às vezes pobreza de conhecimento, o que nos faz muitas vezes tomar decisões que não são as corretas e dá trabalho, porque quando a gente se expõe a conhecimento, dá trabalho. Mas eu te agradeço muito por você vir, né, nessas manhãs para a gente conversar um pouquinho. Esses 2 dias como experiência, e essa semana eu acho que está sendo uma experiência muito gratificante. Né? Você tem trazido ideias muito boas, porque vocês aí no Brasil estão num momento muito complicado de coronavírus, né? Da pandemia, vocês estão vivendo um momento que vocês não viveram até agora, né? E nós precisamos repensar na vida, que foi onde você nos deixou ontem, né? Ontem você nos disse sim. que temos a morte, temos a vida e o que nós vamos pensar. E você nos sugeriu para a gente pensar na vida. E o que você está trazendo para nós hoje, Henrique? Vamos lá. Primeiro, agradecer esse público que tem entrado, depois tem assistido, tem compartilhado, tem interagido. E eu estou crescendo com vocês, todos nós juntos. Isso me enriquece, né? Esse momento me enriquece. Eu estou aprendendo também nesse formato com vocês, né? Então, é muito gratificante estar aqui. Então, vamos lá. Nós falamos 2 vezes, né, 2 dias seguidos, sobre como a gente lida com essa novidade, como lidamos como que esse medo pode estar causando algum efeito em nós. Mas hoje a ideia é trazer
concluir um pouco, fechar um pouco esse raciocínio e de uma forma que possa ser prática também, possa ser utilizada de forma prática, né? Ótimo. Então vamos, não é? O que eu gosto, desculpa lá só te interromper, né, porque você acabou de nos dizer que você é filósofo também, mas o que eu gosto de você é trazer toda essa questão subjetiva para o nosso dia a dia, para uma questão prática. Vamos lá, nos coloque hoje nessa questão prática. Porque uma vez eu ouvi eu não lembro qual cientista falou, mas eu lembro que a ciência precisa ser algo que tem que ser praticado de forma simples. Você às vezes precisa de grandes instrumentos complexos, mas você precisa ter é importante ter a capacidade de reproduzi-la num ambiente simples, senão ela fica só no ambiente fechado e não funciona, né? Então a explicação precisa alcançar, e eu estou também treinando isso para a gente, né, você vai melhorando essa forma enquanto fala. Bom, com certeza. Mas o que acontece, qual que é um dos temas centrais da psicanálise, por exemplo, em relação ao tema que a gente está falando, é a questão da ansiedade. A ansiedade é um tema central das nossas vidas. E antes de ser um tema central das nossas vidas, a ansiedade é um tema central da neurose. Vamos lá. O que é neurose? Neurose são a doença dos nervos. E os nervos, a nossa estrutura é algo biológico. Sendo biológico, é algo que nós recebemos. Ou seja, algo que nos determinou, foi determinado em nós. Então, é algo que veio antes de nós. Nossa estrutura é herdada, é dada. Então, a partir dessa ideia de ansiedade, que é da neurose, o que acontece? Para Freud, nós temos 3 tipos de ansiedade. Ansiedade neurótica, ansiedade realística e moral. E por que eu quero trazer esse tema hoje, falar com vocês todos hoje sobre isso? Porque nós estamos falando sobre um momento humano onde nós estamos vivendo uma realidade que traz como tema um vírus que é a morte. Yeah. E qual tipo de ansiedade esse tema nos faz sentir? Ou seja, então eu vou só trabalhar um pouco esses 3 temas, que é a ansiedade neurótica, é aquela ansiedade que nós não temos nome. É algo que é uma sensação, mas a gente não alcança o objeto. Ou seja, o objeto da nossa ansiedade não é alcançável. Espera só um pouquinho, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu vou perguntar uma coisa bem de leigo. Todos nós somos neuróticos. É isso que você está me dizendo? Exatamente. Todos somos neuróticos, menos uma estrutura que é perversa. Tem uma outra estrutura, mas, de grosso modo, todos nós somos neuróticos, porque nós temos nervos, temos esse sistema nervoso. Exatamente isso. Era isso que eu ia trazer, porque você nos trouxe a questão da neurose como uma questão biológica. Lógico que somos gente, nós temos nervos, então nós somos neuróticos. É só para a gente colocar a ansiedade neurótica, porque a pessoa pode dizer assim, pronto, agora tem que procurar um psiquiatra, tem que procurar porque eu estou doente. Não, nós todos somos ansiosos. Continua, Henrique. Nós todos temos esse nível de funcionamento, mas ele vai se dividir em 3 partes. Ou é neurótico, ou seja, eu tenho um estímulo e não tenho relação com esse objeto, eu não sei o porquê que eu estou tendo um certo estímulo. Ela pode ser pensada, por exemplo, quando... sabe quando você tem uma conversa com alguém ou uma discussão e você quer se fazer ser ouvido e você, uma determinada pessoa fala, outra pessoa já entendi, não entendeu, preciso falar mais. Ou seja, já falou bastante, mas não cessa, não tem fim. Ou seja, o que essa pessoa está querendo dizer pode estar sendo uma referência àquela situação que a gente falou ontem do boi da cara preta, que preciso falar para ver se eu cesso alguma coisa dentro de mim.
E, Henrique, Então, tem muita gente assim, que às vezes nós estamos num diálogo, numa conversa, a pessoa não consegue ouvir o outro, mas ele tem a necessidade de falar. Que você até falou outro dia, que eu achei muito interessante, que você chamou, em vez de nós fazermos as pessoas reclamadores, porque quem reclama coloca a sua dor, você falou que seria interessante deixar que as pessoas fossem faladoras. Mas espera aí, vamos combinar, né? Se eu tiver com alguém que a pessoa só fala, despeja tudo, como é que eu que estou recebendo, né? Supondo que eu não sou psicóloga e não estou em atendimento, uau! Como é que a gente faz, Henrique? não dá conta, porque nós não somos responsáveis pela dor do outro, né? Então, não tem como. Você falou uma frase fantástica. Nós não somos responsáveis pela dor do outro. Nós podemos acolher, mas nós não somos responsáveis. Muito bom, muito bom. E às vezes na dor tem o autor, o Kafka, qual que era o livro? Gente, Memórias de uns... esse aqui. Os livros, né? Porque eu vou lembrando. Né? Memórias do Subsolo. Esse aqui. Não é esse. Depois eu falo desse. É do Kafka mesmo. Eu falei Kafka e estou lendo aqui Dostoiévski, não é? No Kafka, outra hora eu trago a referência, mas tem um dos textos lá que o personagem ele está vivendo uma dor de dente. E ele, num determinado momento, ele sente essa dor e ele começa a verbalizar, a gemer, a falar sobre isso. Só que em determinado momento ele percebe que há um prazer em verbalizar essa dor. Uau. Em chamar atenção para essa dor dele. E isso torna ele perverso. Ele está sabendo em uma certa medida. Por quê? Olha o quanto eu estou com dor, olha o quanto eu estou doendo, olha quanto meu dente dói. E ele grita, e ele acorda à noite, e ele começa a perceber que ele chama a atenção. Então, é muito interessante que nesse tipo de situação, às vezes a pessoa ela só encontra um jeito de ter atenção com uma atenção negativa. Isso não é algo que a gente queira. Mas a gente faz. Eu estou colocando a gente, né? Porque tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com pessoas assim. Elas têm necessidade de falar da sua dor, de falar do seu problema, porque elas vão ter atenção. Isso. É a única forma que ela encontrou, ou ele encontrou, de ter atenção. Tá? Então, essa é uma forma de falar de uma dor, né? Chamando atenção para algo negativo também. Mas daí a gente tem essa ansiedade neurótica e temos a ansiedade realística. Qual que é? Aqui é importante. A realística é aquela que é de alarme, aquela ansiedade que tem a ver com um perigo. Ou seja, eu estou diante de um perigo, a estrutura, a psique descarga energia, movimenta enzimas para a gente poder resolver esse problema, até fugir de uma situação, porque isso está em nós desde dos nossos primórdios como humanos. Preciso dessa ansiedade. E a outra ansiedade é a ansiedade, eu falei, da neurótica, realística e moral. A moral tem a ver com uma ideia de culpabilidade, ou seja, está no lugar onde essa pessoa sente culpa. Culpa por algo. Então, deixa-me só voltar antes de você passar para a culpa, né? Tá. A primeira, porque assim, com os exemplos acho que fica muito mais fácil da gente entender. A primeira ansiedade é aquela ansiedade que a pessoa não está nem preocupada se o outro está falando, eu só preciso colocar para fora. Que você chamou isso de ansiedade neurótica. Né? Mas todos nós somos neuróticos, logo todos nós talvez precisamos colocar isso para fora, de alguma maneira, né? E depois você chamou de ansiedade realista, que eu gostei muito disso, porque assim, é necessário eu colocar para fora. Eu preciso colocar para fora. Porque se eu não colocar para fora as minhas dores, elas vão ficar aqui dentro. Mas já não é com o sentido de te chamar a atenção. É isso que você quer dizer? Essa segunda, ela existe. Por exemplo, nós somos pegos por uma situação de um assalto. Né? Estamos numa loja, por exemplo, e de repente entra um assaltante. Né? Isso é uma realidade aqui no Brasil, pode acontecer. Não sei em outros lugares, mas aqui é possível.
Sim, Então, deixa eu aquela cena... Espera só um pouquinho, você falou uma realidade aqui no Brasil, eu não dei um beijo para todo mundo, mas hoje tenho até a Ediane verdade. Belli de Moçambique, tem a Edna aqui, gente, que gente boa, tem a Cris, meu Deus, quanta gente maravilhosa, tem a Camila, que eu já sei que é a Camila, Mariana do Algarve, Vitória de Ubatuba, mas o que é isso? Que bom ter vocês aqui. Vamos continuar com a nossa ansiedade realista, que eu estou gostando dessa. Bom dia, Vamos. Ed. Fala, Henrique. E só para lembrar, esses 3 termos são usados por Freud, tá? E nesse caso, eu não estou criando as frases, elas Já existe. Já existem. Então, essa realística tem a ver com algo que eu preciso resolver. É evidente, é um fato. Está acontecendo, eu preciso tomar uma atitude. Então, causa uma ansiedade. E a moral seria a outra. Mas vamos ficar nessa realística porque eu penso que esse é o momento. Ou seja, que é isso que eu queria concluir. Nós estamos diante do quê? Do coronavírus, do Covid-19, né? Talvez agora Covid-21, né? Pandemia, enfim. É uma ansiedade realística. Cleusa! Olá! Gente, live é muito complicado, que a gente vai vendo gente aqui. Cleusa, mamãe amada, que bom ter você aqui. Minha amiga, tá? Dá licença, não é só minha amiga. Mas, olha, Henrique, eu acho muito interessante, porque às vezes a gente trata, deixa eu voltar aqui um pouquinho atrás e colocar isso no geral. Muitas vezes a gente trata assim, eu estou ansioso, tenho que tomar remédio, eu estou depressivo, porque assim, a gente entende e fala isso num consciente coletivo, que eu não sei de onde que se tirou, porque é a doença do século, porque é a ansiedade, porque é isso, mas a vida inteira nós tivemos que lidar com situações. Nós não estamos lidando com situações porque nós estamos agora vivendo pandemia. Toda a vida nós tivemos que lidar com situações. Logo, toda a vida nós tivemos ansiedade. Nós somos pessoas que precisamos desse mecanismo de ansiedade, porque, como você mesmo disse, as nossas emoções estão ligadas aos nossos nervos e nós precisamos representá-los de alguma forma. Mariana, querida, um beijo. Me diz uma coisa, eu acho que você vai ter que trazer essa ansiedade realista, como você chamou, e você disse que o Freud também diz isso. Eu não sabia disso, desconhecia, estou amando o que eu estou aprendendo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa ansiedade realista, porque lidar com as coisas não tem só a ver com a pandemia, tem a ver conosco. Exatamente. E é nesse ponto que nós vamos pensar que o que nós estamos vivendo, cada um está sentindo na pandemia de hoje, tem a ver com as situações da própria vida. Ou seja, essa força que pode ganhar a sensação de estar vivendo essa pandemia para cada um, tem a ver com todas as histórias que já foram vividas. Ou seja, essas são as dores, e essas são as ansiedades acumuladas e situações não elaboradas. E aí a gente volta em qual? Quando eu não sei do que eu estou sofrendo de ansiedade, dessa angústia, né? Essa ansiedade, quando elaborada, ela se torna uma ansiedade moral ou realística. Quando eu não sei, ela é neurótica. Ou seja, eu não sei por que eu estou sentindo, eu não sei por que eu estou fazendo, e não sei. Mas quando elaborada, isso é elaboração, aí eu vou falar que é dentro da clínica, tá? Porque tem uma estrutura para isso. Mas quando pensada, ela vai se tornar algo moral ou realístico. Mas dá para a gente fazer uma avaliação. Dá para sim, para olharmos para ver. Então, assim, por exemplo, uma determinada situação, você está sentindo algo que não tem um significado efetivo. Começa a observar, dar nome para as situações, quando começou, o que está fazendo lembrar essa situação. A síndrome do pânico é algo assim, né, que eu já presenciei. A pessoa ela não sabe do que ela está sentindo esse pavor. Ou seja, tem uma neurose aí, né, uma ansiedade neurótica. Mas quando pensada, ou seja, então, já tive na presença de uma pessoa algumas vezes assim. Aí você pergunta, o que está acontecendo? Não, eu estou sentindo algo no aperto. Tá, mas olha a sua volta. O que está acontecendo? Me fala o que você está vendo. Você está vendo, eu estou aqui, você está aí. O que está te causando? Você está seguro? Daí você vai conversando com a pessoa, ela vai dando nome. Nossa, eu estava com medo de atravessar a rua, estava com medo
das pessoas me engolirem, sabe assim, de ser tomado pela multidão. Então começa a dar nome e se torna então uma ansiedade ou moral ou realística. Então essa ansiedade realística, ela faz com que, trazendo esse tema à tona, importante, porque a gente dá nome para algo que nós estamos sentindo agora. Muitos de nós. É muito interessante isso, porque assim, eu vou reforçar isso, eu acho que eu já falei, mas todas as vezes que você fala, eu penso dessa forma. Bom dia, Gláucia. Eu penso dessa forma. Nós temos dificuldade de pontuar as nossas dores, ou como você disse, elaborar as nossas dores. Porque assim, nós só nos confrontamos a fazer isso se passarmos por um processo terapêutico. Por quê? Porque o psicólogo, o psicanalista vai perguntar, me conte qual é a sua queixa, diga o que você está sentindo. Então isso faz com que a pessoa comece a dizer o que ele está sentindo. Porque nós não sabemos, Henrique, nomear as nossas dores. Nós sabemos reclamar, mas nós não sabemos dizer... Você falou agora da síndrome de pânico, e eu me lembro de uma vez que eu tive síndrome de pânico. Eu não sabia que isso era síndrome de pânico. Eu estava no aeroporto de Lisboa com uma amiga enfermeira que mais me irritou do que isso, e não sei porquê, de repente me deu um medo tão grande, e ela só me dizia o que você está sentindo. Eu falei, não sei. Realmente, eu não sabia dizer. E muitas vezes o que nos acontece é isso. Depois disso, eu entrei no avião, porque eu tinha mesmo que viajar, né? As minhas malas já tinham feito check-in. Quando eu entrei no avião, eu falei, eu preciso dormir, porque eu não quero pensar por que eu fiquei daquela maneira. Olha o que eu fiz. Em vez de eu pegar um papel e talvez começar a escrever, e dizer, eu estou chateada por causa disso, eu não consigo entender esse sentimento, porque isso é uma maneira de colocar para fora, né? Eu fugi. Talvez nós façamos isso. Mas eu vou te defender agora. Sério? Porque a gente faz o que a gente consegue no momento, né? Senão nós faríamos de outra forma. Então isso também é importante. E por que nós queremos geralmente procurar alguém, procurar alguma solução externa? No sentido de receber uma opinião. Por quê? Porque desde sempre foi assim. Lembra que a gente iniciou dizendo que foi herdado essa estrutura. Uhum. Tem uma mãe dizendo como a vida é. Tem um cuidador. Tem alguém dizendo para nós desde criancinha que a vida é assim, que tal comida é melhor, tal forma de existir é melhor, a profissão. Essa é a nossa única realidade, não conhecemos outra. Então é de fora. Então quando aparece alguém que não está te julgando, é até incômodo. Espera aí, você quer me ouvir, mas... por isso que é difícil às vezes falar com um analista, com um psicólogo, com alguém que não está te dando opinião. Porque nós estamos acostumados a ter opinião o tempo todo. Pois é, porque assim, nós não vamos dar conselho. Nós não vamos dizer, eu acho que você tem que fazer isso. Ou até a pessoa me diz, o que você me sugere? Não, eu não tenho que te sugerir. E fica desconfortável realmente para quem está falando. Né? Nós sempre temos alguém do lado de fora que vai nos dizer, dar uma receita pronta, né, Henrique? Sim. E agora eu quero... e essa receita pronta, ela serve, mas serve, por exemplo, serve em algumas situações. Vamos pensar numa situação de primitividade, numa tribo, ou numa comunidade, que precisa funcionar daquele jeito sempre, senão a estrutura cai, desfaz. Daí ela funciona. Por quê? Porque é a única forma de existir. Mas no mundo que nós estamos vivendo, onde nós estamos globalizados e com acesso a várias culturas, não serve mais só o mesmo formato. Então, mas retornando para essa questão da pandemia, né, e do Covid, eu quero pensar numa nova forma de pensar essa ansiedade, e eu vou utilizar de uma frase que está num outro livro aqui, que eu gosto bastante, que é o autor George Forbes, que é da palavra ao gesto do analista, da palavra ao gesto. Tem um capítulo aqui que eu acho interessante o título, que é repetir na idiotice ou repetir na novidade? Então,
Repetir na idiotice ou repetir na novidade? Uau! Eu quero mudar um pouco essa frase, o início. Não que precise, mas repetir na ignorância ou repetir na novidade? Vou chamar de ignorância aquilo que eu desconheço. Então eu fico repetindo para tentar entender. Perfeito. Ou vamos repetir uma novidade. Então qual que é o momento? O momento é terrível, de crise, de pessoas perdendo a sua estrutura de salário, estrutura familiar, perdendo pessoas. De uma certa... A gente precisa se aproximar, pelo menos esses momentos aproximam as pessoas de uma conversa interna. Então isso a gente pode fazer e estamos fazendo. Mas acho que esse tema, e concluindo com essa questão da ansiedade, ou seja, se conseguirmos perceber que tipo de ansiedade nós estamos vivendo, já é um fator que dá nome para algo que não tinha nome. Certo. Então, por isso que essa ansiedade realística, se é isso que nós aqui, vocês que estão assistindo, estão sentindo, é um nome que você pode, a partir desse nome, trabalhar suas questões. E se não for realística, for neurótica ou for moral, também você pode trabalhar. Você pode usar isso para se pensar de uma nova forma, repetindo algo novo. Nossa, que brilhante isso. Quando você fala assim, eu preciso ter algo... É como se eu dissesse assim, eu preciso ter alguma coisa na mão para poder trabalhar. E nesse momento que eu tenho na mão para trabalhar, são as minhas dores, são as minhas emoções. Então, eu preciso pegar isso e, de alguma forma, como você chama, elaborar. Porque, Léo, porque nós só conhecemos a felicidade quando nós conhecemos a tristeza ou a infelicidade. Yeah. Então, por que esse momento é importante? Porque em algum momento isso vai passar. E é nesse dia que nós vamos ter esse salto de felicidade, que seja por algum momento. Então, todos os momentos são valiosos para o nosso desenvolvimento. É triste, mas é valioso. Porque eu só conheço a satisfação com a insatisfação. Nós só conhecemos o momento feliz quando temos infelicidades. É impossível conhecer só uma coisa. Uau, uau. É muito interessante porque os momentos que não nos são agradáveis, nós não os queremos. Nós começamos a reclamar e dizer, não, quando isso vai acabar? Parece que a gente está numa fuga para ir para esse momento de felicidade que você está dizendo, só que só vamos encontrar o outro lado bom se pudermos reconhecer um lado que não foi bom. Se nós elaborarmos esse lado. Talvez esse momento hoje seja um momento da gente elaborar o lado que não está sendo bom. Trabalharmos a ansiedade realista. Gostei dessa palavra, eu vou usar, hein? Eu também gosto, viu? Ajuda, né, esses nomes, né? Acho que a literatura ajuda a gente... Uma frase faz você lembrar todo um caminho, né? Muito interessante. Ansiedade realista não é problema, não preciso tomar medicação, não preciso procurar calmante, eu preciso... Fala um pouquinho para nós disso, sabe? Eu tenho atendido algumas pessoas e eu sei que isso é uma questão... Não consigo dormir. Ontem mesmo eu passei para uma pessoa que eu estava atendendo algumas técnicas quase que de bebê para poder descansar, para poder dormir, para poder desacelerar essa mente acelerada, porque a pessoa não consegue dormir, insônia e tudo mais, né? Era um caso específico, claro que não vou nem falar aqui o que eu disse, mas a gente às vezes precisa dizer para a pessoa, não é tomar um remédio, é você mudar seus hábitos, mudar seu comportamento, porque vai lhe mudar e vai aprender a trabalhar essa ansiedade realista, porque ela existe. Fala um pouquinho para a gente, o que a gente pode fazer? Quando já não é ansiedade neurótica, que eu vou despejar para cima de você, e você recebe aquele avalanche e não posso dizer nada. Mas essa realista, porque eu amei, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que você vai ter que trazer mais vezes essa questão dessa forma, que está sendo muito, muito bom para nós. Andréia, obrigada, beijinho, tem tanta gente boa aí. Treinar o sono.
O Henrique é craque nessas coisas aqui, vocês não sabem, eu já falei para vocês, ele é profundo nisso que ele fala. Fala um pouquinho para nós, como é que a gente pode, na prática, elaborar essas questões que estamos a viver no dia a dia, Henrique? E aí acho que eu podia terminar por hoje também, mas quero te ouvir. Tá, olha, deixa eu ver se eu entendi a questão. A ansiedade, então, nessa ideia de realística, e faz a pergunta de novo, por favor, que você me fez. Eu falei como é que a gente pode, no dia a dia, diante dessa pandemia, diante dessa loucura, né? Porque é só você ligar um noticiário, e eu que estou aqui tão longe, eu sei como está o Hospital Emílio Ribas, como estão os hospitais de São Paulo, e mesmo assim como as pessoas estão indo dentro do metrô, e está uma loucura muito grande, né? Tem gente dizendo que já está num caos e tudo mais. Eu ouvindo isso, vai gerar em mim uma ansiedade de eu não sei o que eu vou fazer, como eu vou agir dessa forma. O que eu poderia fazer com isso? Aí teve a questão do remédio, né? Que as pessoas procuram remédio também. Tá, então vamos lá, ó. O remédio, o remédio, ele traz, como qualquer droga ou qualquer tipo de situação imediata, ele é isso. Ele traz ele tenta trazer uma solução imediata para um sofrimento distante. Ó, essas curas imediatas, a pessoa procura essas curas para que elas possam ter uma resolução de um sofrimento distante, para que isso cesse. Então, quando a gente está pensando em uma pessoa que não dorme, que está com esse tipo de funcionamento, eu vou precisar ouvir. Mas essa pessoa que está pedindo essa ajuda, ela está com dor. Né? Tá com dor, ela quer resolver imediatamente, porque é um desprazer muito grande, um determinado sofrimento quando chega na clínica. Mas nós sabemos que não é possível a resolução imediata. Então, quando o sofrimento é grande, claro que eu indico, falo, vai procurar um psiquiatra, se você realmente está com essa demanda, para ouvir o psiquiatra, ver se é demanda de remédio ou não. Mas nós pensamos como psicanalista, eu penso como psicanalista, que quando a pessoa fala, ela é curada. Eu também. Que é a cura pela palavra. Então, quando ela fala de si mesma, a gente entende o que está acontecendo, porque entra naquela questão de um certo pânico também. O que está acontecendo? Me tira daqui, me tira desse lugar. Ou seja, é realmente um ataque ao sistema tão forte, né? Tão potente, ao ego, que alguém tem que salvar essa pessoa. É como se uma criança estivesse sendo precipitada numa cena de violência, ela precisa que alguém tire ela de lá. Então, sim, a pessoa quer algo imediato. Por isso que a gente precisa ouvir. No dia a dia, o que nós vamos deixar de dica é tentar identificar se o que você está sentindo é realístico, é moral ou é neurótico. Então, se for realístico, então se for realístico a ansiedade que a pessoa está sentindo, vocês estão assistindo a gente, tem a ver com um evento que precipita uma agressão a você. Então, isso é uma ameaça realística. Uma ansiedade moral vai estar ligado a uma culpa em relação a um ato, a relação a uma ideia. Então, aí é uma realidade moral que tem a ver com uma autoridade. E uma neurose, essa ansiedade ou essa sensação não ganha nome exato. Tem diversos nomes para tentar solucionar. Henrique, hoje a gente seguia mais em frente, nós vamos parar por aqui, porque eu acho que você vai... Não, você trouxe uma questão muito interessante, como lidar com essas ansiedades. Engraçado que nós começamos a falar do medo, né? Mas o medo, na maioria das vezes, ele é consequência dessas ansiedades que nós não sabemos tratar. Que você trouxe e muito bem. E eu acho que a gente poderia na próxima semana, porque a gente agora volta terça, quarta e quinta, nesse horário, né? Vocês já podem marcar aqui que a gente bate papo aqui com vocês, na terça, na quarta e na quinta. E o Henrique vai trazendo essas questões para a gente começar a elaborar, para a gente começar a pensar como é que a gente lida com isso e tudo mais. E assim, uma coisa eu vou dizer para vocês. Todo mundo devia passar por terapia, tá?
E a possibilidade hoje de a gente ter esses momentos online faz ter acesso a muito mais. Nem que seja só para a gente conhecer como lidar com as nossas ansiedades, para que a gente tenha uma qualidade de vida. Não é isso, Henrique? É isso. Então, ó, um grande abraço para todos, obrigado pela presença de vocês. A gente se enriquece juntos. É importante vocês estarem aqui, tragam perguntas, escrevam, compartilhem. Vamos interagindo, tá? É bom estar aqui. Acho que é uma forma de levar o assunto adiante, né? E de ajudar as pessoas de uma certa forma, já que não podemos estar perto. É verdade. Eu estava procurando da frase que você disse, mas eu acho que não estava escrito aqui, que você disse uma frase muito boa. E eu queria acabar... eu queria acabar essa live com essa frase, mas volta de novo só com o título que você leu para nós aí do Forbes. Sim. Do Jorge Forbes. Então, eu mudei a frase um pouquinho, mas é dele, né? Então, repetir na ignorância ou repetir na novidade? Vamos repetir na novidade. Vamos pensar algo novo, de novo. Nós podemos ter uma nova repetição, podemos ter uma nova ideia de nós mesmos. Mas, para isso, precisamos nos conhecer, claro, porque você não pode se tornar alguma outra coisa sem saber onde você está. Muito bom, muito bom. Obrigada, Henrique. Obrigada, gente. Obrigado. Para vocês todos que estão nos ouvindo aqui e para vocês que vão nos ouvir, porque fica no nosso feed no meu feed que fica aqui e fica na minha página do Facebook da psicóloga Leonete Smith. Então vocês podem entrar lá, podem comentar. Gente, façam perguntas, o Henrique está aqui para responder. Vamos abusar do Henrique. Nós vamos assim enriquecer com ele, porque ele tem estudado muito e eu gosto muito de conversar sobre isso, porque a gente cresce muito. Obrigada, gente. Tchau, gente. Um abraço. Até terça, né? Até terça.